Quem foi a grande decepção do ano? Pois é, eu estava comentando com meu amigo Quintino mais cedo, que a gente parou para tomar um mate, eu falei, eu acho que a grande decepção é o Cláudio Castro. Ele falou, mas a grande decepção, o Cláudio Castro não é a grande decepção, porque me parece que isso já vem, né? Tô eu botando palavras em sua boca. Já diria Stanislau, né? De onde menos se espera que não sai nada mesmo. Exato. Então, assim, fica realmente difícil colocar ele como a grande... Mas, assim, eu acho que o Cláudio, o governador Cláudio Castro, como é que eu vou dizer? Eu acho que ele vai ser sempre uma decepção porque ele tem instrumentos em mão para melhorar e, por incrível que pareça, eu acho que existem erros que se repetem. Dizer, por exemplo, como disse recentemente, que é impossível fazer segurança pública no Rio de Janeiro, isso é um negócio inacreditável. É inacreditável. Outro dia o governador compartilhou uma matéria que o acusava, dizendo que era mentira e compartilhando a matéria. Quer dizer, então são coisas que eu não consigo entender. Agora eu tenho que falar do bem dele também, em algumas questões. Assim, ele é um democrata, né? Ele sempre tratou muito bem os jornalistas, pelo menos até onde eu sei. Eu já ouvi o relato de uma pessoa que trabalha na Agência Estado, que foi a um evento em 2022, em que estava presente o presidente e o presidente trabalhou daquela maneira, que a gente sabe qual é, e o Cláudio foi um cavalheiro. Então é preciso destacar o respeito que ele tem por quem trabalha, e isso é algo que a gente não pode deixar de falar. Mas eu acho que ele é uma decepção, sim. Porque poderia estar fazendo muito mais, na minha opinião, né? Há quem diga que ele está amarrado a compromissos, né, Quintino? Isso você está dizendo. Pois é, não estou dizendo que você diz, mas há quem diga que ele está amarrado a compromissos, inclusive com a Alerj. Enfim, eu não tenho ele tem subsídios para falar sobre isso. Ele tem uma situação muito difícil, né? Ele é um governador que não tem grupo político. Ele sozinho. Diferente, né? Ele era um vereador que se tornou governador. Então você não tem um grupo de deputados, você não fez amizade com os deputados, do nada vira ele não tinha uma construção, ele teve que construir. Fabinho, trocou o pneu com o carro andando. Na live, ele constrói sozinho, né? Legenda, o que aconteceu aí agora? Não dá pra fazer... Ele pediu para botar uma legenda automática. Ele se constrói do nada. E aí ele se compromete com a Alerj, né? É quase um governo de Estado parlamentarista. Mas na segunda eleição isso se repete? Aí eu achava que ele podia ter ido melhor. Porque ele venceu o primeiro turno, né? Venceu em primeiro turno. Não só venceu em primeiro turno, como com uma legitimidade. E, teoricamente, o presidente da Alerj era aliado dele. Então, podia ter se construído melhor. Mas aí faltou um não sei qual. Pois é, aí que pega para mim dizer que ele é a grande decepção do ano. Porque a gente está falando de 2022, 2023 e chegamos até 2024. Não é verdade? Mas eu prefiro manter o meu voto e vou escutar o de vocês. Beleza. Você, Quintino, quem foi Bolsonaro, sem dúvida. Bolsonaro não... Pode falar, o PL do Rio. Olha o grande erro do PL do Rio. Eu falava isso. Vereador, o Carlos Bolsonaro tem que entender que ele precisa dividir os votos. Ele não dividiu os votos. Ele teve 130 mil. Pô, grande vitória. Se o número de votos dele se tivesse ido para os outros vereadores do PL, teria passado o quociente mínimo e estaria ali com mais 2 vereadores, tirando o PSD de Eduardo Paes. O PSD fez 2 vereadores. Os Bolsonaro dividem o quê? Exatamente. Então, vou dizer, a grande decepção... Não vou nem entrar... Já era um prenúncio. São os bolsonaristas que o seguem cegamente sem entender que o Bolsonaro só pensa em si mesmo. Se ele tivesse, naquele momento do Carlos Bolsonaro, falado, não, vou puxar esse, porque foi o Chagas Bola e a Ana Passo, 2 bolsonaristas. Não, e aquele negócio dele falar que o plano A, plano B e plano C é Bolsonaro, acho que é horrível, assim. Aquela entrevista que ele deu, né? Horrível essa declaração. Não, em São Paulo ele não venceu. Horrível. Porque ele ficou ali não querendo ficar com o Ricardo Nunes. Aí, um momento, ele ficou Ele tem que agradecer a Deus pela vitória do Ricardo Nunes, né? Em Curitiba foi outro que queria... Não foi do PL. Teve problema também com a jornalista. Perdeu. E para você, professor Henrique, quem é a grande decepção do ano? Então, eu fiquei na dúvida entre os dois, né? Entre Bolsonaro e Cláudio Castro. Só que a gente sente na pele o mau desempenho do Cláudio Castro.
O Bolsonaro é algo mais de análise nossa, né, dos equívocos que o Bolsonaro tem, mas hoje o Bolsonaro não nos impõe nenhuma... Né, não tem dia a dia, não tem nenhuma ação tá que ele comando de possa... nada, né? Exatamente, me afetar. O Cláudio Castro tá. O Cláudio Castro nos afeta, principalmente com essa questão de segurança. Eu não vou nem entrar na questão, por exemplo, dando outro exemplo, que é um absurdo, que é o que está acontecendo com a água. Foi vendido por uma fortuna, esse dinheiro Evaporou. foi, e um ano e meio depois, o Carioca está sem água, com problema de tubulação, né, estoura, mata gente, bairros inteiros, 15, 20 dias num calor infernal sem água, em algo que teoricamente foi vendido para melhorar. Foi vendido Manutenção fora de hora. completamente fora de hora. Não, Então, a manutenção da SEDAI faz manutenção do Guandu nos dias mais quentes do ano, que vão ser em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Até porque isso já se sabe, porque não isso é verão, primavera e verão, já se sabe há alguns milênios. Então, que eu digo assim, por isso que eu acho o Cláudio Castro uma decepção. São coisas que nos afetam. E hoje, principalmente, a segurança. Ele não pode dormir tranquilo com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, diariamente. Eu vejo claramente a falta de um comando na questão da segurança, de um planejamento na segurança pública. Ele dividiu, né? Ele, na verdade, O Witzel dividiu. O Witzel dividiu, ele continuou. Interesses, E ele continuou. Né? Ele podia ter ali um secretário de segurança firme, que pudesse responsabilizar pelas ações, colocasse a cara à frente da tapa. O secretário de comunicação, o subsecretário de comunicação do Witzel, eu diria para ele: governador, está na hora de reverter essa ideia. Bom, assim, eu estou também dividido, como vocês, eu estou dividido. A grande decepção do ano para mim foi o Bolsonaro, também, pela forma como ele se portou na eleição. Ele não foi fundamental Se apequenou, né? em nenhuma eleição, né, no Brasil inteiro. Agora, o Cláudio Castro, o problema não é só o comando da segurança que é falha, é a comunicação em relação à segurança. As coisas acontecem no dia a dia e você não vê o Cláudio Castro se posicionando. Em relação ao assalto, arrastão que teve no tal, não sei o quê, a gente vai fazer isso, tal. Em relação à morte da pessoa que foi baleada em Copacabana, Na Barra. Isso, assim... eu acho que tem muito... Todos os governadores passaram por essa crise de segurança e todos se comunicavam com as pessoas, né? Iam para a TV, falavam. E ele fica escondido, entendeu? Eu não sei quem é que orienta, que tipo de orientação é essa, mas ele foi muito mal. Foi muito mal. E ele... não há nenhum indício de que isso vai melhorar, que a questão da segurança vai melhorar. E ele praticamente empurra o mandato, né, a sucessão, para alguém que vá aparecer e bancar que vai melhorar a segurança, que não vai ser o candidato dele. Isso aí não... Né, o candidato do Cláudio Castro não é o cara que... Não, para o governador, quando ele for lançar um candidato, vai ser que nem o Marcelo Alencar. Marcelo Alencar não teve capacidade de poder apoiar o Luiz Paulo na época. Exato. Ele vai ter dificuldade para ser um cabo eleitoral, sobre né? o Cláudio também. Mas eu votaria... Eu acho que o Cláudio Castro tem tempo de reagir, tem tempo de mudar a forma e os processos, mas essa mudança tem que ser radical, tem que ser drástica, não pode ser... aquela coisa que ele fez também, de entrar naqueles carros novos lá. Que foi... anunciar os carros dos P2. Foi quase uma piada, o né? espião, o James Bond, né? Quem orientou ele a fazer isso, cara? Esse cara tinha que ser demitido na hora, Virou uma piada nacional. É interessante que ele tem vitórias, como agora na discussão das dívidas do Estado. Sim, em Brasília, né? Ele vai em Brasília, ele entra, ele consegue... Investimento. Os políticos gostam dele, né? Então ele tem vitórias, mas é interessante que ele não consegue transformar essas vitórias dele em matéria positiva. E olha que tem um espaço no Diário do Rio, a gente vota... O problema é que a segurança acabou... tudo, né? Contaminou tudo, o governo. Mas ele pode fazer o que quiser na área da saúde, da educação, qualquer coisa
que ele fizer de A bom no insegurança. governo não vai suplantar a decepção da população Deixa eu- com a questão da segurança. E eu Colocar concordo uma uma coisa questão. com ele. Então vamos pro segundo turno aqui Mas pra eu só gente queria- ver Não, se... mas eu concordo com ele quando diz que a segurança não é só do Estado, porque o Rio de Janeiro não produz fuzil, Sim, isso aí não- o Brizola já falava isso já. então... 40 É, anos mas eu atrás. acho que a gente chegou numa situação, ô Quintino, Você tem as ADPF as na pessoas favela. estão assaltando os lugares nobres da cidade. sim. Isso aí é de uma forma com fuzil, entendeu? Não, eu O fui cara tá assaltado chegando com em Eu fuzil. acho casa... que falta planejamento. Mancha criminal, organização Isso, mancha junto. criminal é fundamental. Eu pô. acho que falta uma atuação conjunta Mas, assim, a gente tem que ver, o das forças judiciário. de segurança. O judiciário, plantão judiciário, quando leva o suspeito de ter atirado no turista argentino, fala não é urgente. Não, é o caso do assassinato da fã da Taylor Swift na praia de Copacabana. Também um cara 40 passa já O polícia. Leblon, Já o tava Leblon, solto que era um naquele bairro, dia. o Leblon, Não, mas que era um bairro a PM intocável. pega o bandido 40 vezes. Cara, como é que tá o Leblon? Você vê o Mas isso Marcelo já há muito Lobato, tempo acontece. o nosso Não, muito tempo. sócio lá, o Marcelo Infelizmente. Lobato, que mora na Dias Ferreira, ele falou uma coisa que eu fiquei aturdido. Ele falou, Mário, eu quando saio pra jantar aqui na Dias Ferreira, aqui não sei o que, eu não vou mais pelas ruas internas, eu vou sempre para as ruas principais. Verdade. Cara, no Leblon, o cara dizendo isso, morador do Leblon. Então, assim, a coisa chegou num ponto que nem um Leblon, que um dia foi moradia do Sérgio Cabral, né? Tá livre da bandidagem, da criminalidade. Mas vamos chegar aqui num consenso aqui nesse segundo turno. Não, eu aqui. queria só falar mais uma questão sobre segurança pública. E no interior? Porque assim, como é que ele faz, a máquina dele fez muitos prefeitos. E a gente tem uma questão de segurança pública muito forte, muito mais na capital, eu acho, não? Não, tem na Baixada também. Baixada inteira. Baixada também é problema. Questão lá em São Gonçalo, né? Niterói. São Gonçalo, um absurdo. Eu acho que as Infelizmente, cidades isso aí serranas que são um mais... pouco mais, mas tem Petrópolis, Teresópolis. crimes também, Menos, no né? caso. Menos. Eu falei mais? Não, um pouco mais seguras, talvez. Sim, Eu tô sim, falando sim. Um pouco menos inseguras, né? Sim, Só trazer sim. para esse... Sim. Não, desculpa, vamos Mas lá. assim, Segundo prefeito turno. falar foi a máquina do Estado, foi a máquina da prefeitura. E todo prefeito é do governo, então. Mas vamos lá, e o segundo Reuniu turno tem... num churrasco na casa do Altineu. Vamos lá, que ainda tem categoria pra caramba aqui. 2 Bolsonaro e 2 Cláudio Castro. Mas isso aí deixa empatado mesmo, não vamos pro segundo turno. Não, tem que ter segundo turno. Não, eu continuo com o Bolsonaro, isso eu não tiro. Eu também não vou sair do Cláudio Castro, não. Se bem que eu acho que o Bolsonaro também é um Eu vou ficar vacilado. com o Bolsonaro. Se ninguém sair, eu vou com o Cláudio Castro também. Então, 3x1 Cláudio Castro. Pronto, Não. Tu vai ficar no Cláudio Castro? Fico no Cláudio Vai Castro ficar? porque toca no nosso Ah, dia. então eu vou ficar no convencer. Cláudio Castro também. Conseguimos convencer Mário Eu Marques. sou um Olha democrata. só. Mostramos sou que um não temos medo de Mário democrata. Marques. E então vamos pro próximo. Cláudio Castro, a grande decepção do ano.